filho, Dona Fátima também, né? Senão não menciono o Felipe, né? Também está aí. Palavra de Deus aos nossos corações, capítulo 50. Nós tivemos a oportunidade de estudar todo o livro de Gênesis. Nós, de maneira que ainda que fosse sequencial, tivemos alguns momentos onde nós pregamos outros textos, mas gastamos aí um bom tempo, né? Praticamente 2 anos, nós estamos chegando ao fim, então, do estudo da Palavra de Deus no livro de Gênesis. Capítulo 50, eu lerei a partir do verso 15. (50, 15). Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Mais uma vez uma palavra de oração, feche os seus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra e com fé nós agora, Senhor, lendo a tua palavra e também desejosos que o Senhor fale aos nossos corações. O nosso coração, Senhor, é sedento da tua santa palavra. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós desejamos ouvir a tua voz e que o Senhor direcione os nossos passos nesta caminhada. Toma-nos nesta hora, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida e usa-me como instrumento nas tuas mãos nesse momento, segundo as tuas misericórdias e pelos méritos de nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós oramos assim em teu nome. Amém. Amados irmãos, nós temos no livro de Gênesis o enredo familiar mais extenso das Escrituras, que é justamente a vida de José, o relacionamento com seu pai, e também esse, podemos chamar assim, esse imbróglio tão grande que foi a vida de José e também seus irmãos. Todo esse enredo nós tivemos a oportunidade de estudar, e eu quero fazer uma recapitulação rápida, mas lembrar por que nós estamos aqui na página 50 com homens tão angustiados, homens tão preocupados com o que aconteceria não somente com eles, mas com os seus filhos e netos.
O texto diz que os irmãos de José, quando viram que seu pai estava morto, seu pai Jacó, que Deus mudou o nome e fez ele chamar-se Israel. Jacó é um homem que agora ele vai morrer junto de seus filhos. O texto diz que após a sua morte os irmãos se preocuparam. Mas se preocuparam por quê? Porque nós, lembrando aqui a história, nós temos uma formação familiar totalmente, podemos assim chamar, desajustada nessa família. Nós temos um homem que tinha 2 esposas e 2 servas, e ele teve filhos com todas elas. Porém, diz o texto bíblico que Jacó amava quem? Raquel. Raquel sempre foi a mulher onde Jacó, de fato, desejou passar toda a vida. E muito provável que é por isso que também Jacó deu tamanha atenção ao seu filho de Raquel, até aquele momento o único filho de Raquel, que era José. Diz o texto bíblico que em um certo momento José recebe uma roupa talar, ou seja, uma roupa de festa, uma roupa preparada para alguém especial, e Jacó entrega a José. José veste aquela roupa e os seus irmãos, como camponeses que eram daquela região, vestindo de maneira muito simples, começaram a observar não os predicados de José, mas sim observar que José despertava ciúmes e inveja em seus irmãos. O que aconteceu é que os irmãos de José, certa vez, saem para trabalhar, e Jacó envia José para saber onde estão e como estão os seus irmãos. O que aconteceu é que nesse enredo, uma pessoa diz, olha, não estão mais aqui, estão numa outra região mais longe. E nesse contexto, na providência de Deus, José chega junto dos seus irmãos, mas quando José chega, os seus irmãos, logo que o viram, pensaram, vamos matar esse jovem. Porque além de ser o preferido de nosso pai, ele é um sonhador. Ele sonhou que todos nós iremos se dobrar diante dele. Não somente nós, mas também nosso pai e nossa mãe. Com esse contexto, José começa então a ser odiado, até que os irmãos tomam a decisão, no primeiro momento, de matá-lo. E a palavra de Deus aponta que essa ideia foi tirada. Rúben, o mais velho ali, aponta que era necessário não matar, mas colocar num lugar que pudesse ficar ali, e depois, pensando Rúben que poderia voltar lá e tirar o irmão, mas eles colocaram José numa cisterna seca, e quando José foi colocado na cisterna, vem uma caravana, e uma caravana de pessoas que viajavam levando também pessoas como escravas. E José foi oferecido, José foi vendido para esses homens, e essa caravana foi parar lá no Egito. Tudo isso para você notar que possivelmente você já conhece essa história, mas o enredo da história de José é extraordinário. José vai para o Egito, e quando chega no Egito, trabalha na casa de um homem chamado Potifar, começa tudo a ir bem, até que a mulher de Potifar coloca os olhos em José, porque diz o texto que José era um homem bonito, um rapaz, um jovem, bonito, solteiro, e quis se deitar com José, mas José disse assim, não, eu sou, primeiro, comprometido com o meu Senhor, sou comprometido com o meu patrão, eu não vou me deitar com você. José se posiciona, e por causa disso, a mulher de Potifar o acusa de estupro. José é levado preso de maneira injusta, e José passa alguns anos numa cadeia, até que Deus prepara de maneira graciosa, por meio da sua mão, um sonho onde Faraó precisava de uma revelação. E quem foi revelar o sonho
ao faraó? José. José é colocado por Faraó na posição de vizir do rei, o governante onde administra tudo que o rei possui. Só não cuida apenas da relação espiritual. Afinal de contas, o Faraó era visto como um deus. Abaixo de Faraó, tudo José podia decidir. Só estava acima de José o próprio Faraó. E tem o sonho, então, certa vez, o Faraó, onde haveria 7 anos de fome, 7 anos de estiagem, e nesse contexto onde agora a estiagem, a sequidão chegou, quem vai ao Egito procurar por cereais? Justamente os irmãos que há 22 anos atrás tinha vendido José, atrás de mantimentos. Eles, sem reconhecer José, viram um homem possivelmente careca, um homem que raspava o cabelo. Eles, como hebreus barbudos e cabeludos, não reconheceram José, mas José os reconheceu. José logo faz alguns testes para saber como é que eles estão, se eles precisam ser trabalhados ainda, o caráter, até que José se revela e pergunta: como está o meu pai? Como está o meu irmão? Na verdade, o irmão foi até levado depois. E isso prova que, de fato, José agora, Deus o honrou. Deus se revelou a José em sonho. E aquela condição de fazer dos irmãos, aqueles que se dobrariam, aconteceu de fato e de verdade. Agora, José tem um outro contexto. Os irmãos vieram, o pai veio também. A mãe já era falecida e morou naquela região do Egito os irmãos, as suas esposas, os seus filhos e também a mãe dos filhos, a mãe de seus irmãos. Só que por 17 anos José tinha Jacó também. Mas quando Jacó, o pai, morre, os irmãos ficaram todos amedrontados, pensando: agora que a vingança virá, agora que José vai se revelar contra nós. E eles ficaram morrendo de medo. E diz o texto que nós acabamos de ler, que o primeiro momento aqui é uma palavra, nós não sabemos quem, mas foi direcionado a alguém a chegar em José e dizer: o nosso pai já está morto. Já era morto. Versículo 15. É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então, verso 16. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite alguns aspectos dessa atitude de José, que serve para nós como um referencial. Nós temos aqui no verso 19 algo importante a observarmos. Verso 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Olha só a resposta de José. Quem José é? Abaixo do faraó, o maior. Cheio de posses, riquíssimo, pronto a assinar qualquer documento e tudo acontece. Todo esse poder, toda essa glória não está no coração de José. Por quê? Porque José tem um coração rendido. José não é soberbo, mas José é rendido.
José não é altivo, mas José é quebrantado. José não permitiu que o seu coração se ensoberbecesse, mas José se prostra. E José se prostra diante de quem? O verso 19 responde: José se prostra diante do Deus que sempre lhe sustentou. Olha que ponto importante para nós. Confie sua vida totalmente a Deus. Amado irmão, amada irmã, eu tenho convicção que nos nossos dias, o que mais nós vivenciamos e notamos é as pessoas serem bem-sucedidas materialmente. Se a pessoa estiver bem-sucedida financeiramente, se ela tiver então uma função, tem até uma brincadeira, né? O advogado pensa que é Deus, o médico tem certeza. Não é assim que eles brincam? Porque hoje, de acordo com a função e com a condição financeira, as pessoas avaliam como ela pode se portar, como elas podem tratar as outras. É um modelo que nós sabemos que é extremamente humano, egoísta, egocêntrico, e não nota que nós, na verdade, como diz o texto bíblico, não passamos de uma erva do campo, que de manhã está lá e de repente à tarde já não mais existe. José tem o coração rendido a Deus. Sabe qual que é o problema, irmãos? O problema não é ser rico. Nós já falamos aqui várias vezes. O problema não é ter uma função importante. Você pode ser juiz de direito. Tem juízes hoje no Brasil. Uma turma, inclusive, está precisando ser substituída, né? Mas eles são poderosíssimos, não é assim? Eles se tornaram poderosíssimos no Brasil. Mas pense um detalhe, não é a questão da função. O que nós estamos discutindo é como desempenhamos a função. José tinha a dádiva de ser um governante tão poderoso como qualquer juiz hoje do Supremo. José era um homem poderosíssimo, mas o coração dele não caiu na armadilha de viver segundo os padrões deste mundo. Por quê? Porque nós notamos que José vivenciou uma vida rendida a Cristo. Quer ver exemplo? José estava numa pindaíba. José estava no buraco. José literalmente estava no buraco. Na primeira oportunidade que ele teve, ele disse assim para a mulher de Potifar: eu temo a Deus. O Potifar, tudo que José fazia, dizia assim a Potifar: esse menino aí é abençoado por Deus. Onde ele põe a mão é abençoado por Deus. E quando ele foi confrontado, ele podia utilizar de artimanhas, mas José se posiciona dizendo: não, eu temo ao Deus vivo, mas eu vou armar uma armadilha, eu vou armar algo para você que você vai pegar uma cadeia. Nós não sabemos o que aquela mulher ameaçou, mas nós sabemos que José possivelmente respondeu: faça o que você quiser, eu não vou pecar contra o meu Deus. Observe, irmãos, que quando José está nessa situação, ele é um homem simples, um homem que não tinha posses. Mas agora, José fica pior ainda, ele vai para a cadeia, gente. Você já pensou? Alguém que é preso injustamente. Eu não sei se... eu jogo bola de vez em quando com alguns agentes penitenciários, Lucas. Já faz tempo que eu não vou também, né? Quase um ano, então já faz bastante tempo. O Felipe já foi lá também. E esse pessoal é os antigos carcereiros, lá do tempo bíblico. Qual que é a preocupação que eles têm? Diz um relato, até o pastor que contou isso ontem, que tinha um antigo carcereiro, um agente penitenciário, hoje tem um outro nome, né, penal, que ele dava uns cochilos. Os caras da cadeia lá eram tão mal, que quando eles viam que ele ia cochilar, eles davam uns gritos. Eles revezavam para não deixar o agente penitenciário dormir, só de pirraça. Eu falo, que coisa, né? Agora imagina José na cadeia. José podia falar assim, ó, tá vendo? Eu sou revoltado. Por quê? Porque os meus irmãos são assim,
a minha vida é assim, e tudo conspira para o mal, e eu vou ser aquele que vai dar trabalho nessa cadeia. Foi assim? Não. José serve ao Deus vivo, ele entregou a sua vida a Deus, e o que o define, a identidade de José, não é as posses, não é a condição, mas o coração que ele agora possui, que é um coração que conheceu Deus e se rende a Deus. Diz o texto que o chefe dos carcereiros falou assim: ó José, você é tão bom, mas tão bom, que você vai cuidar dos outros presos. Deu a chave para ele, falou assim: toma aqui José, ó, você está muito pronto para cuidar dos outros presos. Já que você é tão responsável, que nós vamos, não sei, né, cochilar aqui à vontade, cuida da turma aí José. Deixaram a chave da cadeia para o José. O caráter de José mostra que ele não é forjado na escola do Gerson, né? Lembra daquela lei de Gerson? Vantagem para mim, eu abraço. Aquilo que é justo ou injusto. Tudo que vier a mim, se for vantajoso, honestamente ou de maneira desonesta, eu abraço. José não tem isso. José tem um compromisso com Deus. José caminha com Deus e isso vai livrá-lo, irmãos. Isso vai livrá-lo de artimanhas do coração humano. Você vai perceber que José tem, de fato, um coração que foi transformado pelo Senhor, por Jesus Cristo. Segundo aspecto, não permita. O primeiro, então, confie a sua vida, assim como José fez, totalmente a Deus. Eu nem vou mencionar para não esticar muito, mas José foi colocado como governador depois de alguns anos, e ele não se vingou em nenhum momento de ninguém. É possível que tudo o que aconteceu antes da história com os irmãos mostre um José bondoso, misericordioso, não um cara soberbo. Isso mostra a conduta de José temendo a Deus. Um segundo aspecto, não permita que seu coração seja atrofiado pelo rancor. Um coração atrofiado pelo rancor é um coração que não mais se compadece. Pelo contrário, tudo que ele faz é tratar de acordo com como ele foi tratado. Ele paga tudo de acordo com o próprio mal que recebeu. Quando ele recebe mal, ele paga mal por mal. E o coração vai atrofiando. O coração atrofiado não permite mais a ação de misericórdia. Mas José não caiu nessa armadilha. Presta bem atenção, por quê? Porque o coração dele era inteiramente do Senhor. E ele agora tem uma proposta: paga mal com mal. O pai de vocês está morto, José. Agora é a hora de você punir esses irmãos. Observe, amados irmãos, os irmãos já viviam lá há 17 anos. 17 anos. Agora imagine a situação dos irmãos, todos os dias pensando: meu Deus, se meu pai amanhã morrer, o que vai ser de nós? O que vai ser dos nossos filhos? Meu Deus, estamos totalmente dependentes do que José vai fazer de nós. O que José vai fazer de nós? Você já imaginou quanto tempo eles foram perturbados com essa preocupação? E quando José tem a condição agora de decretar o que vai acontecer com os seus irmãos, mas José agora toma uma atitude. José crê. José deposita o seu coração não nos planos dos irmãos, mas José depositou o seu coração na providência de Deus ao longo da sua história. Amado irmão, para você ter um coração que não fica atrofiado com o rancor, é você experimentar um coração, uma vida rendida ao Deus que criou os céus e a terra, tudo governa, e que nenhuma folha cai da árvore, se assim ele não permitir.
o servo e a serva de Deus, para não viver um coração atrofiado, precisa conhecer o Deus das Escrituras. Amados irmãos, o que nós mais vivemos nos nossos dias são pessoas que o coração está totalmente atrofiado. Eu conheço uma senhora faz pouco tempo, sempre que ela tem a oportunidade, ela faz uma viagem de 40, 50 anos e aponta o ato, a atitude que o seu marido tomou certa vez na vida e que inclusive produziu todos os males, segundo ela, para a história dela e da sua família. Sabe qual é o resultado? Eles têm mais de 70 e poucos anos e moram em cama, ou melhor, dormem em cama separadas. Os anos não são capazes, a cabeça branca não é capaz de amolecer o seu coração. Mas o que de fato pode quebrantar o nosso coração é conhecer esse Deus gracioso, esse Deus que é providente, esse Deus que cuida e sustenta de todas as coisas, por meio da sua providência. Providência é o que, pastor? Providência é quando o ímpio, que não conhece Deus, faz o bem. Quando o ímpio que não conhece a Deus faz uma coisa boa, é providência. Quando o ímpio faz uma coisa má, é providência. Porque Deus está no controle de todas as ações, de todas as pessoas, sejam elas quem forem. Senão, seu irmão, você está perdido, viu? Se Deus não tivesse controle por meio da sua providência, estaríamos perdidos com o mal que está alojado no coração da humanidade, que nós, inclusive, um dia já experimentamos desse coração cheio de rancor. Deus está com o seu controle, e a providência de Deus acontece quando um servo de Deus age corretamente, diz amém. E Deus está na providência, no controle, quando um servo de Deus erra também. Amém, irmãos? Providência é todos os fatos que acontecem na história da humanidade. Providência é confiar que Deus não deu corda no mundo e foi embora, mas que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. José não permite que o seu coração fique atrofiado de rancor. Pelo contrário, vamos juntos o verso 20? Vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em... O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto aqueles irmãos planejavam o mal, Deus direcionava para cumprir os seus propósitos. Louvado seja o Senhor por isso. No hebraico, inclusive, aqui, Lucas, língua difícil. Eu fico com os estudiosos, viu? Não foi eu que cheguei à conclusão, não. Os estudiosos que dizem. No hebraico, aqui, o verbo é o mesmo. Enquanto intentava o mal, Deus revertia em bem. Louvado seja Deus! José não permitiu que o seu coração ficasse atrofiado pelo rancor, porque ele confiou que Deus, a despeito dos problemas que ele vivenciou, a despeito da calúnia que ele de fato recebeu, a despeito de tudo aquilo que ele teve que suportar durante vários e vários anos, ele confiava que Deus estava cuidando da sua história. Amado irmão, amada irmã, 2025 já está aí. Você vai atravessar mais um ano com o seu coração atrofiado? Possivelmente, há um diagnóstico aí para você. Talvez você ainda não se rendeu ao Deus que cuida e sustenta de todas as coisas. O Deus que tem a providência, o controle de toda a história da humanidade. Talvez você ainda não conheceu
O convite que eu faço é que você, hoje, faça uma releitura do seu passado. E o seu passado pode ter sido ali, 2024. Você está tentando carregar as coisas ruins de 24 para 2025. E carregando, dizendo, mas por isso que eu tive que fazer isso. É por causa disso que eu fiz isso. Nutrindo o seu coração de rancor, mágoa, lembrando de tudo aquilo que foi feito e você não é capaz de esquecer. Saiba de uma coisa, irmãos, o Evangelho não é amnésia, o Evangelho é cura do coração. Um coração curado não é alguém que esquece, é alguém que perdoa. A dádiva de Deus sobre as nossas vidas, sabe qual é? Você pode caminhar em 2025 sem carregar no seu coração aquilo que pode, durante os meses, fazer você ficar lembrando de coisas que já passaram, que já aconteceram. O convite do Evangelho é, lembre-se dessas coisas e diga, Deus converteu todos esses males para forjar o meu caráter em Cristo Jesus. Senão, posso falar de novo? Que não, a Poliana já está cansada. Pastor, toda hora você fala psicologia. Camila, toda hora. Vocês não vêm ajudar o pastor para ajudar alguns irmãos também, para uma terapia crente, né, Roberta? Você também, Roberta? Vamos aconselhar essa turma com a Bíblia. A Kenny aqui também, misericórdia. Cercar de psicólogo, misericórdia. É para todo lado. A turma está doente, né? A turma não conhece o Evangelho. 70% que vai lá nas clínicas, pegasse a Bíblia, tivesse um encontro verdadeiro com Cristo, é resolvido. Sabe por quê? Porque não conhece o Deus que faz com que o coração que era endurecido se torne um coração perdoador. O Deus das Escrituras faz um convite a nós. O convite que nós temos pela palavra de Deus é confie que Deus está no controle das nossas vidas. Deus não deseja que você seja um rancoroso, um rancoroso tão assim, contumaz, tão dedicado, que você só fica lembrando daquilo com desejo de vingança. Irmãos, coisa triste é a vingança. Coisa triste é o ódio. Coisa triste é o rancor. Coisa triste para um coração é carregar isso. Atrofia. Essa semana vocês viram um caso que me assustou. Está sendo investigado ainda. Mas uma família, uma mulher, uma pessoa, ofereceu uns peixes, a manjuba, um peixinho pequenininho, para a família toda. A família toda comeu, tem crianças que morreram, adultos que morreram, outros que estão internados, e uma das possibilidades na investigação é que essa família, uma das pessoas que agora é vítima, uma das pessoas tentou envenenar o filho de uma mulher. E aí essa pessoa pagou o mal com o mal, ela pôs veneno em todos os peixes ali e entregou para a família da outra. E a família agora, uns que nem sabiam o que estava acontecendo, internados, outros perderam a vida. Amados irmãos, o mundo conhece rancor, o mundo conhece coração atrofiado, mas qual é o convite do Evangelho? O convite do Evangelho é confiar que Deus está presente conosco, até mesmo a despeito da formação que você recebeu, do pai que você tem, da mãe que você tem, da história da sua vida. Deus tem sempre um plano e Ele não desperdiça sofrimento, porque Ele é especialista em formar, em forjar caráter de pecador à luz de Cristo Jesus. Qual é o seu trauma? Qual é o seu rancor? Qual é o motivo que te faz ficar pensando, se minha vida não tivesse acontecido isso? Saiba de uma coisa, hoje é um convite a você, o que lhe aconteceu, Deus estava presente, apesar de toda a dor, hoje, para que você entendesse que Deus tinha o propósito de chamá-lo,
de maneira que você possa entender que Deus trouxe você aqui, porque Ele tinha um plano definido, específico, de maneira preparada para a sua vida. Amados irmãos, lembre-se disso na caminhada. Nós podemos ser dois tipos de instrumento. José se tornou um instrumento de bênção. Eu repito, eu conheço pessoas que, a gente também tem notícias aí, elas estão sempre tramando para o mal. O nosso adversário, ele é pronto, adversário das nossas almas, pronto a dar ferramentas para que isso se manifeste. E quais são, então? O instrumento nas mãos do diabo. E você vai ser sempre aquele que foi motivo para continuar a desgraça no meio da família, no meio do casamento, sempre retomando aquelas coisas antigas, porque uma das coisas que o diabo é, ele é o quê? Acusador, exatamente. Você pode ser instrumento do diabo, misericórdia, ou você pode ser instrumento nas mãos de Deus. O texto diz, olha só, versículo 20, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer como estão vendo agora. Vamos juntos? Que se conserve. Ah, meu irmão, o que foi feito a você, você pode responder de maneira diferente. Você pode ter alguém que vai ser abençoado pela sua atitude, porque você foi misericordioso, você foi aquele que abençoou, ao invés de colocar o peso da sua mão. Eu contei agora há pouco, eu estava no presbitério, eu não posso ficar contando muito detalhe, fica contando muito detalhe, vai achar o santo. Aí o santo falou assim, você me acha, só fica pedindo dinheiro. Eu falei assim, eu te jurei, hein? Te jurei juradinho, não vou com a sua cara mais. Só eu que faço essas coisas. Aí eu vou caminhando com a Bíblia, Paulo? É querente. Vontade. Ora por ele. Vamos orar, esquece isso, larga para lá. Agora, 2 anos seguidos, eu sou o relator, Rogério, da comissão de campos e finanças. 2 anos seguidos. 2 anos seguidos, chega lá um pedido de campo, ou melhor, de finanças. Não vou contar muito detalhes, senão vou dar o nome do santo mesmo. E aí chega lá o pedido. Os irmãos, não tem que discutir, eu tenho que dar uma posição. Então, irmãos, o que vocês acham do pedido de verba do fulano de tal? Eu podia falar, meu coração lá dentro está assim, fala que não é bom, que não está certo, que já está pedindo toda hora. E eu falei assim, eu penso, irmãos, que vai ser uma bênção na vida do irmão. E lá dentro assim, faz isso não. Eu sou crente, vou pagar o mal com o bem. E aí quando eu fiz essa atitude, lembrei de um outro pastor que contou algo semelhante. Eu saí daquela decisão assim, louvado seja Jesus Cristo que alcançou meu coração, que cura toda picuinha, seja pequenininha, um rancor gigantesco. Ele é aquele que me chamou para ser a bênção. Deus te chamou para você ser um canal de bênção dentro da sua família, para você ser aquele perdoador. Você recebeu o mal, trate o seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua nora, quem for, com graça, com misericórdia, e seja lembrado dentro da sua família que o Senhor transformou a sua vida. 2 instrumentos, do diabo e do Senhor. Em qual direção iremos? Que Deus te use dentro da sua casa, na vida dos seus familiares. Porque não é normalmente lá fora, longe, começa dentro de casa. E aí nós então experimentaremos ser usados por Deus. E aonde Deus nos colocar, que sejamos instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. E um terceiro aspecto, seja você um agente consolador. Não somente alguém que é instrumento nas mãos de Deus, mas que consola. Verso 21, diz assim, palavra do Senhor, portanto,
não tenham medo. Mas eu vou ler aqui na entonação de José. Portanto, meus amados irmãos, não tenham medo. Vou parafrasear. O Senhor é aquele que cuidou de mim. Vocês intentaram mal, mas Ele estava cuidando de mim e de vocês. Deus preparou essa posição que eu recebi, tanto poder que eu tenho, para cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Diz o texto que foi assim que José respondeu, porque diz assim: e assim José os consolou e lhes falou ao coração. Como é que a gente fala ao coração? Quando a gente fala de maneira bondosa, quando a gente fala de maneira misericordiosa, quando a gente é instrumento com a nossa boca, ao invés de praguejar, nós usarmos a nossa boca para consolar, falar, não, vamos largar isso para lá, vamos caminhar, aquilo que agora nós temos para fazer, já passou, Deus nos deu graça, que bom que vocês estão arrependidos, que bom que Deus trabalhou na vida de vocês, Deus não empurra pecado para debaixo do tapete. Se eu fosse um pastor daquela comunidade, Felipe, eu ia falar agora, então repita comigo, Deus não empurra pecado para debaixo da onde? Que bom que vocês aprenderam. Tem gente que acha que Deus é especialista em, passar pano em pecado. Deus não faz isso não, irmãos. Deus trata com pecador arrependidos. E os que não se prostram, Odivan, um dia Ele vai tratar, só que de maneira bem diferente do que Ele trata hoje. Olha só, o texto diz que José, ao invés de dar uma sentença dura, ele foi um agente consolador. José fala de maneira bondosa. Meus irmãos, essa atitude de José mostra que José está resolvido em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas não tinha Cristo ainda? Claro que tinha. Ele aguardava aquele que foi prometido lá em Gênesis. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha a identidade resolvida. Tem gente que tem muito, tem tudo resolvido, mas enquanto ele não vê o mal daquele que produziu alguma coisa contra ele, ele não está satisfeito. Olha que coisa doentia o coração humano. É ou não é, irmãos? Isso chama-se coração pecaminoso, coração egolátrico. Ele vive em torno dele mesmo. O convite que nós temos da palavra do Senhor. José se torna um consolador. Irmãos, quem já pegou com a língua aqui? Ixi, tem uns mentirosos aqui além de tudo. Levantou a mão não. Começa lá em casa. Gisele, quando chega em mim, fala assim, me perdoa. É assim que a pessoa chega, né? Tem que chegar assim, não chegar de qualquer jeito, já vai para lá. Não pedir perdão desse jeito, não. Mas Gisele, de vez em quando vem pedir um perdão, alguma coisa assim, eu já fico assim, agora que eu vou untar. Agora que eu vou acabar. Aí eu penso assim, mas depois ela vai acabar comigo também. Vai virar uma casa de acabado aqui. Porque se eu quiser subir em cima do palito de fósforo aqui, o negócio não vai ficar bom. E nessas horas, a melhor coisa que nós temos para fazer é fazer o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa. Ó o consolo. Eu também já errei. Eu também sou passivo de falhas. Tem casos que você não precisa fazer igual. Deus te dê graça a nunca copiar o erro do outro. Mas diga assim, Deus tem sido gracioso e isso é passivo também de acontecer comigo. Eu quero te falar que eu estou aqui para orar com você. Eu quero te ajudar a vencer essa dificuldade. Ser um agente consolador é parecer com Cristo Jesus. José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Leia comigo a palavra do Senhor, lá em João capítulo 15, verso 26. João 15, 26.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus disse isso antes de ser levado à cruz, antes de ser crucificado, antes de pagar o preço dos pecados. Jesus diz assim, verso 26, quando, porém, vier o Consolador. Olha só, Jesus olhando, tá, eu vou enviar o Consolador. Se ele fosse como nós, pensando bem, não vou enviar não. Você, Pedro, seu traíra, você, Tiago, João, não pode dormir 1 hora, não pode orar comigo 1 hora, dorme. Se Jesus saísse como eu e você, retribuindo aquilo que nós recebemos, você também não merece. Você também não merece. Você já fez isso contra mim. Você lembra lá, há quanto tempo? Já está sepultado. Ressuscita o problema. Você já fez isso? Se Jesus fosse tratar os discípulos e chega a mim e a você, nós receberíamos a presença do Espírito Santo, que é o Consolador nas nossas vidas? Não! Mas Jesus prometeu, e a despeito do que você é, Ele enviou, porque o que estava em discussão é a sua palavra. Ele decidiu te amar, Ele decidiu nos amar, e Ele trouxe para nós consolo, mesmo sendo miseráveis pecadores. Lucas 23, 34. Jesus diz àqueles homens no momento mais difícil, pendurado na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as roupas dele e lançaram sorte. Já pensou Jesus olhar para os seus algozes? Gente que estava pegando caniço, que era utilizado nas latrinas, segundo alguns historiadores, e molhando a boca de Jesus. E Jesus dizer assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José, meus irmãos, não é o holofote. José é um homem que foi de fato um homem temente, um homem piedoso, mas José aponta para Jesus Cristo, que esse de fato é o perfeito, é o nosso Salvador e que nos chama a imitá-lo. Se José andou corretamente, eu posso dizer louvado seja Deus, mas não era e não foi perfeito. Mas aquele que era perfeito, continua sendo perfeito, olha para você todos os dias, olha para nós, e estende o seu favor misericordioso, e foi cheio de misericórdia sobre as nossas vidas. Talvez você esteja na posição de José, mas você já parou para pensar que nós temos as duas posições toda hora? Tem horas que nós somos José, e tem horas que nós somos os irmãos de José. Quando somos José, nós queremos ser de fato tratado da maneira correta. E nós temos que aprender então com José e com o nosso Senhor Jesus. Sejamos misericordiosos e consoladores. Mas e quando somos igual aos irmãos de José? O modelo aqui não aponta apenas para aqueles irmãos que são rebeldes, ingratos. Os irmãos de José apontam para mim e para você. Nós queremos nos identificar com José, é claro. Mas nós temos que reconhecer que nós temos traços no nosso coração dos irmãos de José, sendo ingrato, sendo invejosos, sendo murmuradores. E sabe o que aconteceu com esses homens? Eles foram tratados por Deus. Você quer perceber se uma pessoa foi tratada por Deus ou não foi tratada? É como ela se porta diante do pecado que ela produziu. Vamos ver? Versículo 16 e versículo 17. Então o pai havia morrido,
E então agora no verso 17 diz assim: e isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque lhes fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir isso, José chorou. Verso 18, vamos lá, vamos juntos? Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Ah, amados irmãos, um convite que nós temos pela palavra de Deus é que, se de fato o Senhor o alcançou, se de fato o seu coração foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, renda-se hoje ao Senhor. Talvez você caminhe, às vezes, até mesmo lembrando e sendo acusado do que você produziu. Todos os dias o seu sono é perturbado por aquilo que você produziu, por aquilo que você fez a outros. Hoje é o dia que você tem o convite do Evangelho, mas não é qualquer convite. O convite é: renda-se ao Senhor, se humilhe diante do Senhor e diga: Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos, obrigado porque essas práticas o Senhor me trouxe entendimento, hoje eu não quero mais a minha vida, e eu me humilho na tua santa presença. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Segundo passo, se possível, trate, procure a pessoa logo, não deixe para amanhã. Olha, eu errei, você me perdoe. Não chega altivo não, faça como os irmãos de José: me perdoe. Não tem nenhuma justificativa, me perdoe. Amados irmãos, é esse o convite do Evangelho, porque nós, quando fazemos isso, nós damos demonstrações que nós entendemos o convite do Evangelho. Cristo Jesus é aquele que nos perdoa hoje, confesse-o. Clame por Ele hoje, imite tudo o que Jesus produziu. Nós lemos no início do culto Isaías 51, nós começamos do final e agora nós vamos começar do início. 51, 12. Por favor, abra sua Bíblia para nós terminarmos. Isaías 51. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo? Olha o convite do Senhor a nós. Eu sou aquele que os consola. Meu irmão, por que você vai andar com o seu coração cheio de medo, cheio de acusações? Renda-se ao Senhor, diga: Jesus, trabalhe na minha vida, limpa meu coração. Como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma asepsia. Não é que assim que a gente faz com os dentes? A gente vai lá de vez em quando, né? Faz uma limpeza geral aí. Aí você fica lá com aquele motorzinho lá, vai arrancando aquelas placas, não é assim? Sofrimento, né? Se pudesse tirar, como diz o Paulo, tira os dentes, faz aí separado e põe de volta. Seria uma solução, né? Nós temos que fazer asepsia do nosso coração. Diga assim para o seu coração: Senhor, aqui está o meu coração. Limpe de todo rancor, limpe, Senhor, também daquilo que eu produzi. Eu me arrependo, Senhor. Limpe o meu coração, molda ele, faz ele de novo, Senhor, porque eu desejo experimentar essa oferta graciosa que é o Senhor me consolar. E eu não terei medo, andarei de cabeça erguida. Não é porque você é altivo, não, é porque você teve um coração reprogramado, limpo pelo Senhor,
e chamado para caminhar agora segundo a vontade dEle. Louvado seja o Deus que te chamou. Eu convido você a observar o restante do versículo. É você para que não tenha medo do homem que é mortal, do filho do homem que não passa de erva, porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir. Onde está a fúria do opressor? O exilado, o cativo, depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Eu quero convidá-lo, que você não fique na prisão do rancor, da mágoa, mas que você seja de fato, como nós vimos, alguém que recebeu um novo coração, rendido ao Senhor, que caminha na presença do Senhor, que tomou uma decisão de ser uma bênção, um instrumento de Deus e não do diabo. Que você seja um agente pacificador, que você possa assumir esse convite do Evangelho. E mais, diz o texto que nós acabamos de ver, nós experimentaremos sempre também do Senhor consolo, porque tem momentos, amados, tem momentos que nós somos envergonhados pelas nossas atitudes, e o Senhor é pronto em nos consolar. Esse é o convite do Evangelho a você. Renda-se ao Senhor nesta hora. Fique em pé. Eu convido a equipe de música já aqui à frente.